Vamos imaginar uma cena. Cores explodindo por todo lado, uma música contagiante que faz tudo vibrar, fantasias super elaboradas e uma energia coletiva que é pura dança. Esse é o universo do Bumba Meu Boi, uma das festas populares mais espetaculares do Brasil. Mas olha só, por trás de toda essa festa existia uma ideia muito forte. É de que tudo aquilo seguia uma única história. Um enredo bem simples, bem dramático, quase como uma peça de teatro que todos os grupos em tese deveriam estar encenando. E a história é a seguinte: Caterina, que está grávida, fica com um desejo louco de comer a língua do boi mais querido da fazenda. O marido dela, o pai Francisco, num ato de desespero para agradá-la, acaba matando o animal. Claro, quando descobrem o crime, o patrão fica furioso e ameaça ao Francisco. A única salvação? Fazer o boi voltar a viver. E não é que, milagrosamente, os pajés e curandeiros conseguem ressuscitar o bicho. O alívio é tão grande que se transforma numa festa enorme. Essa era a trama, sabe? O drama da morte e ressurreição que todo mundo achava que era a alma do festival. Isso não era só uma crença popular, não. Por mais de 100 anos, folcloristas, pesquisadores, intelectuais, todo o mundo considerava essa narrativa o auto oficial do festival. A premissa era bem direta. A festa era a encenação dessa história. Ponto final. Não parecia haver outra explicação. Só que aí tem um problema. Quando os pesquisadores foram a campo para ver as brincadeiras ao vivo, eles deram de cara com o mistério. A tal peça, o roteiro, simplesmente não estava lá. E essa se tornou a grande questão que deixou os académicos intrigados por décadas. Se todos os grupos deveriam estar seguindo esse roteiro, porque ninguém parecia estar de facto encenando a história. Onde é que estava o drama da morte e da ressurreição no meio daquela festança toda? Essa confusão, aliás, não era nada nova. Lá em 1906, o escritor Artur Azevedo já tinha notado isso. Em vez de uma peça com começo, meio e fim, o que ele via era um simples folguedo, basicamente uma festa meio caótica, onde os personagens não pareciam ter uma função muito lógica. Nas palavras dele, não era uma peça, era só uma festa. Com o tempo, uma teoria começou a ganhar força para explicar essa diferença. Como disse o poeta Ascenso Ferreira em 1944, a conclusão parecia óbvia. O festival um dia teve um roteiro, mas esse roteiro se perdeu. Então, a ideia que se consolidou foi essa. A tradição estava quebrada. O Bumba Meu Boi que se via era visto como uma versão degradada, um eco fraquinho de uma forma original, mais pura, que tinha se perdido no tempo. A festa era vista como a ruína de uma peça. Mas, e se toda essa ideia estivesse errada? E se, por um século inteiro, os pesquisadores estivessem fazendo a pergunta errada? Uma nova perspectiva estava prestes a virar essa história de cabeça para baixo. E aqui está a virada de chave. De um lado, a gente tem a ideia de um roteiro, um texto que vem primeiro e a ação simplesmente segue o que está escrito. Mas do outro lado temos algo bem diferente, um mito de origem. E o que é isso? É uma história que não existe para ser encenada ao pé da letra, mas sim para explicar porquê a festa existe. Não é um manual de instruções, é a história de fundo que dá sentido a tudo. E a prova mais forte disso veio dos próprios participantes. Nos anos 50, um brincante chamado Casimiro Avelar escreveu que o avô dele contava a história para explicar a origem do festival. E aí ele faz uma observação genial. A festa, da qual ele participava em 1935, já não seguia a história. Ou seja, ele entendia perfeitamente a diferença entre a história de origem e a festa em si. E com isso, o mistério se resolve. O auto nunca se perdeu, porque ele nunca foi um roteiro para começo de conversa. Ele era uma narrativa de origem. O problema não era uma tradição em decadência, mas sim uma suposição errada de quem olhava de fora, projetando uma ideia de teatro numa cultura que funcionava com uma lógica completamente diferente. Para a gente entender de verdade por que essa diferença é tão importante, precisamos analisar as diferentes camadas de tempo que existem dentro dessa tradição. São 3, e elas funcionam de jeitos bem diferentes. Primeiro, temos o tempo mítico, o era uma vez da história, aquele mundo da fazenda onde o boi morre e ressuscita. Depois vem o tempo ritual, o aqui e agora da festa, a celebração de verdade com música e dança. O mito não dito ritual, mas dá a ele um significado profundo.
E, por fim, tem o tempo histórico, a época em que os pesquisadores registraram essas histórias, lá nos anos 50, e acabaram transformando narrativas orais em algo fixo, influenciando o modo como a gente entende tudo isso hoje. Então, tá. O que essa história toda sobre um boi e um mal-entendido acadêmico nos ensina? Acontece que as lições aqui vão muito além de um único festival. Elas mudam o jeito como a gente pode enxergar a cultura e a tradição em geral. As lições principais são estas. Primeiro, cultura não é um texto antigo e frágil, é um processo vivo, super dinâmico. As tradições não se perdem, elas se transformam. Segundo, a história da origem e o festival vivem num diálogo. A história dá sentido à festa e a festa mantém a história viva. E, finalmente, o simples ato de estudar uma tradição já pode modificá-la, transformando uma história que era fluida, oral, numa versão escrita, oficial. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A história do Bumba Meu Boi mostra como uma suposição errada pode levar a um século de mal-entendidos. Fica a questão: quantas outras tradições que a gente olha e acha que estão decadentes ou perdidas não estão, na verdade, quebradas, mas são só processos dinâmicos e histórias que nós, como observadores, ainda não aprendemos a escutar direito?